A garotinha era adorada pela mãe e irmãos. Ela era a pequena guerreira deles, nascida 8 semanas antes do previsto. Mas uma noite inesperada, depois que todos foram para a cama, o impensável aconteceria com essa menina. Bem-vindo ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie e isso é Um Mundo Perverso. O caso que tenho para você hoje é absolutamente chocante. É honestamente um dos piores que já cobri. Então, eu só quero avisar com antecedência, este pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. O homem que machucou essa menina era um mestre do disfarce, e ele escondeu quem ele era do mundo por anos. É realmente inacreditável. Esta é a história de Emily Beringer. Emily Beringer nasceu no Dia de Ação de Graças em 2015. Ela nasceu 8 semanas prematura para sua mãe, Amanda Adkins. Emily tinha um sorriso lindo e era um bebê muito agradável e feliz. Ela quase nunca chorava. Emily também tinha 3 irmãos com quem ela adorava brincar. Ela tinha um irmão de 7 anos, Nathaniel, uma irmã de 6, Carly, e um irmão de 2, Cameron. Quando Emily tinha 10 meses, ela estava começando a dar seus primeiros passos e balbuciava algumas palavras. Ela era muito amada por toda a família. No verão de 2016, a mãe de Emily, Amanda, decidiu se mudar de sua casa em Maryland para a Virgínia Ocidental para começar uma nova vida para ela e sua família. Ela morou perto de Baltimore antes, mas sabendo que não era seguro para criar filhos, decidiu que a Virgínia Ocidental, sendo bastante rural, seria uma ideia melhor para a família. Depois de se mudar para a Virgínia Ocidental, Amanda conheceu um homem chamado Benjamin Taylor, conhecido como Benji. Benji conquistou Amanda. Ele parecia perfeito. Ele sempre queria estar perto dela, adorava ir a lugares com ela e as crianças. Agia como se já fosse parte da família. Para Amanda, ele era um cara incrível e perfeito. Em agosto de 2016, Benji postou uma foto no seu Facebook dele e Amanda se beijando. E logo depois, no dia 7 de setembro, ele mudou seu status de relacionamento para em um relacionamento com Amanda Adkins. Benji tinha um breve histórico criminal. Ele tinha um registro de roubo e também havia violado sua liberdade condicional 2 vezes. Poucos meses após se conhecerem, Benji mudou-se para a casa de Amanda e seus filhos. No dia 2 de outubro, Amanda e seus 3 filhos mais velhos foram dormir por volta das 21h. Benji e Emily decidiram ficar acordados por mais tempo, pois não estavam cansados. Então ela ficou sentada em seu balanço na sala, enquanto Benji descia ao porão para lavar roupas. E em algum momento, Benji acabou levando Emily para o porão enquanto ele terminava de lavar as roupas e ouvia música. Amanda acordou às 4 da manhã. E ela olhou no berço da Emily. Ela não estava lá. Seu namorado Benji também não estava ao seu lado na cama, então ela não sabia onde estavam. Ela imaginou que talvez eles tivessem adormecido lá embaixo, ele no sofá e ela na cadeira de balanço. Ela desceu para verificar, mas eles também não estavam na sala de estar. Então Amanda desceu para o porão porque se lembrou que Benji disse que ia lavar algumas roupas. E lá ela encontrou a cena mais horrível. Ela encontrou Benji sem camisa, ajoelhado sobre sua filha nua com as calças desabotoadas. As luzes no porão estavam fracas e Amanda não conseguia entender bem o que ocorria. Ela o indagou sobre suas ações. Benji apenas disse que estava secando Emily. Ela perguntou a ele por que estaria secando ela tão cedo de manhã no porão. E foi então que ela notou que havia algo errado com o rosto de Emily e ela se aproximou de Benji e sua filha. O rosto de Emily estava ensanguentado. Ela estava fazendo um som gorgolejante e estava fria ao toque. Amanda imediatamente a agarrou e deu um tapa no rosto de Benji, gritando: "O que você fez?" Ela correu para o andar de cima e ligou para a emergência depois do que você fez. Ela disse ao despachante que Emily estava sangrando pela vagina. E ela grita no telefone: "Acho que ele se enfaqueou." E na chamada do 911 você pode ouvir Amanda gritando com Benji:
O que você fez com ela? Por que ela estava nua? Quando os primeiros socorristas chegaram à casa de Amanda na Meadowlark Lane, em Ripley, West Virginia, eles encontraram Amanda lá segurando Emily, e ela estava coberta com uma quantidade significativa de sangue. Um policial pediu a Bendy para levantar a camisa e isso revelou uma mancha de sangue. Ele contou aos policiais que provavelmente foi quando pegou Emily. Um policial também notou sangue na coxa de Bendy, que parecia ser de Emily. Emily foi levada às pressas para o hospital de Charleston, onde mais tarde foi declarada com morte cerebral. Enquanto Amanda segurava Emily em seus braços, 2 dias depois, em 5 de outubro, Amanda tomou a difícil decisão de desligar o suporte de vida e Emily foi declarada morta. Os médicos da sala de emergência disseram à polícia que as lesões traumáticas de Emily provavelmente foram causadas horas antes dos primeiros socorristas serem chamados. Uma autópsia da criança confirmou que Emily tinha sangramento extenso, e suas lesões eram consistentes com a penetração por um adulto do sexo masculino. Ela também tinha lesões na cabeça que sugeriam que ela havia sido jogada no chão ou atingida com força por um objeto pesado. A causa oficial da morte dela foi fratura craniana. Bendy foi preso e acusado de agressão sexual em primeiro grau, mas depois foi acusado de assassinato no dia 6 de outubro. Após sua prisão, Bendy Taylor disse à polícia que havia levado Emily para o porão, mas ele desmaiou, e a última coisa que se lembrou foi de estar lavando a roupa. Ele disse que havia bebido cervejas entre as 14 horas e a meia-noite daquele dia, e também fumado maconha com Amanda mais cedo. Um delegado que chegou ao local diria que Bendy não parecia de forma alguma intoxicado, no entanto, quando ele chegou lá. Ele disse que havia apagado talvez 10 vezes e poderia ter sido entre 30 e 40 minutos ou 5 a 6 horas cada vez. Ele não tinha ideia. E ele também afirmou que não conseguia se lembrar de lavar o sangue do bebê na pia para tentar ocultar as evidências. Mas a verdade é, Bendy não fez nada para salvar o bebê da lesão que ela sofreu depois que ele a atacou. A polícia também vasculhou o telefone do Bendy e descobriu que ele estava procurando pornografia legal das 2h52 da manhã até cerca de 3h17 da manhã. O telefone do Bendy também mostra que ele fez uma ligação de 9 segundos para um contato listado como casa. Isso aconteceu às 4h54 da manhã. Isso foi cerca de 6 minutos antes da primeira equipe de resposta chegar à casa. Mais tarde, ele recebeu uma mensagem do irmão perguntando se estava tudo bem. Provavelmente é o número que ele ligou, mas não foi atendido. E por volta das 5h14 da manhã, Bendy responde por mensagem. Bobagem, cara, mas não se preocupe. Grandes quantidades de sangue foram encontradas em cobertores e roupas no porão. Os investigadores da polícia também obtiveram um mandado de busca para obter as roupas de Bendy daquela noite, bem como uma amostra de DNA. Ele foi preso na cadeia regional do Sul Central com fiança de 2 milhões. Em 5 de outubro de 2016, uma petição foi realmente feita ao governo federal para enforcar publicamente Benjamin Taylor. Reuniu bastante assinaturas, como seria de esperar, antes de ser finalmente retirada. Em março de 2019, o caso foi a julgamento. Durou 5 dias. Bendy usou colete à prova de balas, capacete e algemas durante boa parte do julgamento. Durante o curso de todo o julgamento, muitos testemunhos de caráter e testemunhas foram dados. As testemunhas de caráter incluíram um amigo de longa data do Benji, a namorada do irmão do Benji, a mãe do filho do Benji. Sim, ele tinha um filho pequeno na época em que fez isso, né? O pai do Benji, a mãe do Benji e o irmão do Benji. A namorada do irmão do Benji disse que ele a apoiou durante toda a gravidez e quando o namorado dela enfrentava problemas de saúde. Ela também afirmou que ele foi uma influência positiva na vida do filho e nunca se mostrou abertamente sexual ou agressivo perto dela. Brenna Garnes, a mãe do filho de Benji, testemunhou que ele também passou tempo com a filha dela e ela não tinha queixas sobre como ele era com as crianças. Ela afirmou que, apesar de Benji ficar muito quieto quando bebia, ele nunca se tornava agressivo ou excessivamente sexual. Ela disse que nunca poderia imaginar que ele faria o que foi acusado de fazer. E isso vai te irritar, porque isso não é o tipo de coisa que se diz durante o julgamento de um assassinato de bebê. O pai do Benji decidiu dizer ao tribunal que estava orgulhoso de seu filho pelo que ele era.
Ele também disse que Benjamin nunca havia sido violento, agressivo ou sexualmente inadequado. Ele contou ao júri que se lembra de sua esposa acordando-o na manhã de 3 de outubro de 2016 e eles correram para a casa da Amanda. David disse que Amanda parecia calma e ela nunca expressou qualquer raiva quando ele a levou para o hospital. O pai do Benji continuou dizendo que ficou surpreso que a polícia e os paramédicos descreveram Amanda como estando angustiada e histérica naquela manhã, porque ele só se lembra dela estar calma. Certo. Isso acabou de acontecer com a filha dela, e o que foi ouvido na ligação para o 911. Não acredito que haja mais nada a dizer. Uma gravação também foi reproduzida no tribunal de Amanda, gritando e chorando histericamente no hospital. E então a mãe do Benji, Rita Taylor, diria que acreditava que Amanda estava fingindo suas histerias. O irmão do Benji, Zachary Taylor, não tinha muito a dizer, mas ele disse que era uma boa influência para seus filhos e que não havia como ele ter feito o que foi acusado de fazer. A mãe do Benji, Rita, compartilhou histórias da bondade de Benji para com seu próprio filho, seu sobrinho e outras crianças da família. E ela também se lembrou de seu filho ter tido 3 episódios em que ele havia usado drogas ou álcool no passado, e ele apenas ficava lá deitado. Ela afirmou que era impossível seu filho ter cometido o ato do qual foi acusado. Porém, na manhã de 3 de outubro, ela também recebeu um telefonema do Benji. Ele disse que a amava e então desligou. Os promotores também perguntaram à mãe de Benji se, caso ele tivesse saído de um apagão segurando uma criança ferida, teria ligado para o 911. Ao que a mãe de Benji respondeu sim. Então por que o 911 não foi chamado até que Amanda chegasse lá? Isso não se encaixa. Uma gravação de áudio também foi reproduzida no julgamento de Benji enquanto ele estava preso, falando com outra pessoa ao telefone. Ele foi ouvido dizendo que não sabia que o bebê estava sangrando, até que outra pessoa lhe disse que ela estava. Em outra gravação, ele diz a alguém: "Não tenho medo de receber punição pelo que fiz." Mas, de acordo com Benji, em tribunal, ele estava tentando construir um relacionamento com Emily. Ele disse que sua intenção era casar-se com Amanda e começar uma família com ela. Ele também disse que entrava no quarto da Emily, e ela sempre sorria para ele. A acusação também perguntou ao Benji se seria fora de seu caráter brincar sobre machucar alguém durante o sexo. Ele disse que sim. Aquilo não era típico dele. O promotor então lhe mostrou capturas de tela de postagens que ele fizera no Facebook. Havia muitos memes brincando sobre dor e sexo. Em junho, Benji também se gabou em seu Facebook dizendo: "Eu nunca vou pedir desculpas por ser um maníaco por sexo." Ele gostou tanto da mensagem que realmente a fez sua foto de capa de fundo. Amostras do chão do porão testaram positivo para sangue e na fralda da bebê, Emily, havia sangue, bem como o que se presumia ser fluido masculino encontrado. Resultados similares foram obtidos com um kit de agressão sexual. As calças que Benji usava naquela noite também testaram positivo para fluidos masculinos. A defesa chamou uma ex-vizinha para depor. Barbara Kay morava perto de Amanda na época deste ocorrido. Do outro lado da parede do quarto de Kay estava o apartamento de Amanda. Na noite do ataque a Emily, Kay alegou estar na cama. E então, por volta de 1h30, ela ouviu um bebê chorando e gritando. Ela levantou-se para ligar para o 911, mas os gritos cessaram, então presumiu que estava tudo bem e voltou para a cama. E o advogado de defesa do Benji afirmava consistentemente que seu cliente estava sendo falsamente acusado. Ele disse que a polícia deveria estar focando em outras pessoas também, e não apenas no Benji. Após apenas cerca de 2 horas de deliberações, os jurados consideraram Benjamin Taylor culpado de homicídio em 1º grau, culpado de morte por abuso infantil e culpado de abuso sexual por um responsável. O júri considerou Benjamin Taylor culpado e recomendou uma sentença sem misericórdia, o que poderia significar prisão perpétua sem liberdade condicional. E Benjamin Taylor recebeu prisão perpétua pela acusação de homicídio em 1º grau. Ele foi condenado a 40 anos pela morte de uma criança por abuso infantil. Ele também foi condenado a 10 a 20 anos por abuso sexual por um guardião, além de uma multa de $5.000. Essas sentenças devem ser cumpridas em sequência. Pela primeira vez hoje, Benjamin Taylor mostrou emoção
Durante todo o julgamento, ele olhou fixamente para frente, nunca olhando para as evidências mostradas no grande projetor do tribunal. Ele nunca chorou quando fotos horríveis e gráficas do corpo machucado de Emma estavam em exibição. Contudo, logo após o veredicto ser lido, Benjamin Taylor desabou em lágrimas. Ouça o juiz Tatterson. Veredicto do júri. Você foi considerado culpado pelo crime de homicídio em primeiro grau. Isso está na segunda acusação do indiciamento. Culpado de morte de uma criança, abuso infantil como contido na terceira acusação do indiciamento e abuso sexual por um guardião. Se esse veredito foi então... Familiares nos dizem que finalmente sentem que a justiça para a bebê Emily foi feita. Seu advogado de defesa disse que planejavam entrar com um recurso porque havia evidências que o júri não ouviu. Em abril de 2017, o governador Jim Justice assinou uma lei que aumenta a penalidade para uma pessoa condenada por abuso infantil, resultando em morte. É chamada de Lei Emily. Uma grande multidão se reuniu na noite de sexta-feira, 7 de outubro de 2016, em Pasadena, Maryland, para uma vigília à luz de velas em memória de Emily. Pessoas de várias comunidades se reuniram para mostrar seu amor e apoio. Os parentes de Emma Lee usavam fotos dela em suas camisetas. Eles também pediram privacidade, mas disseram à multidão que apreciavam a demonstração de amor que estavam recebendo. O funeral de Emma Lee Beringer foi realizado na funerária Macaulay Polignac, em Pasadena, Maryland, no domingo, 16 de outubro de 2016. Emma Lee Beringer foi enterrada e homenageada no Glen Haven Memorial Park, em Glen Burnie. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Emily hoje. Este caso é horrível. Eu não entendo. Nem um pouco. E este é o pior tipo de monstro. Alguém que faria algo tão vil e atroz a um doce e inocente bebê. Benji era muito bom em esconder o ser humano horrendo que ele é. As testemunhas de caráter no julgamento o viam como uma boa pessoa, o que é muito difícil até de entender. A pobre bebê Emily morreu de uma das maneiras mais horríveis que consigo pensar, e esse homem merece todas as coisas ruins que lhe aconteceram na prisão. Se você curte crimes reais e quer me acompanhar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você será avisado quando eu postar novos vídeos, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana. Até a próxima. Obrigada por assistir ao Wicked World. Cuidem-se. Tchau. Obrigada por serem patronos de A Wicked World. Adena, Amy, Angela, Angie, Catherine, Danielle, Hannah Rama, Cara, Lindsay, Mel, MJ Kelly, Neoma e Tammy. Vocês são demais. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Todos os meses você terá acesso a vídeos exclusivos e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo Patreon.